Silei, você já está Já gravando? liguei. Eu já liguei para caso queiram começar, mas à vontade. Não, eu ia fazer uma pergunta para elas antes. É, pode aguardar um pouco, Caio? Obrigado, Caio. Boa tarde. Estamos dando prosseguimento à programação da primeira Jornada Internacional de Poesia Visual, agora com uma mesa que reúne a Cileida Silva Rojas Oliveira e a Nayana Montechiari Crescencio. Nós também teríamos, estava previsto uma apresentação do trabalho do Tádzio de Albuquerque, um trabalho que tem o nome A Escrita Amalgâmica dos Babilaques de Oali Salomão. O trabalho da Cirlei da Silva Rojas Oliveira também trata dos Babilaques do Oali Salomão. Infelizmente, o Tássio nos enviou uma mensagem agora há pouco, agora de manhã, dizendo que ele não poderia participar. De última hora, ele teve um problema de saúde. Esperamos que esteja tudo bem, que ele fique bem. Então, vamos dar prosseguimento com a mesa, agora com um pouco mais de tempo para as apresentações. O tempo inicial previsto era de 15 minutos, né? Mas a Cilei e a Nayana podem ter um tempo um pouco maior, de pelo menos 20 minutos, e ainda assim sobra um tempo para conversarmos depois e o público fazer comentários, perguntas para as duas pesquisadoras. Então, começamos com a Cilei da Silva Rojas Oliveira, apresentando o trabalho Babilaques, as invenções visuais de Wally Salomão. Cilei, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Obrigada, A Júlio. palavra é sua. Obrigada. Bom, eu sou Cirlei da Silva Rocha de Oliveira, né, como já foi apresentada. Eu sou professora do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, do campus Jardim, e atualmente eu estou no doutorado, programa de doutorado do Instituto de Linguagens da UFMS. E, na verdade, o Alice Salomão foi um objeto de estudo do meu mestrado, já há alguns anos atrás. Mas o que eu estudei da obra do Alice Salomão não foram os babilaques em si. Eu estudei mais as canções, então eu fiz um pouco, né, da leitura de toda a trajetória do Alice Salomão, como concretista, como integrante também do tropicalismo, embora ele se dizia não participar, não fazer parte do tropicalismo, mas por todos os demais integrantes ele sempre foi, né, aí mencionado como um tropicalista também. E no mestrado, o meu foco, então, foram canções que o Alice Salomão fez inicialmente lá na década de 70, com Jardim Macalé, e o próprio Gilberto Gil e o Caetano Veloso, e mais recentemente com a Adriana Calcanhoto, né, ele fazia as letras e esses cantores da MPB fizeram a melodia. E acabou que, né, eu não tive como deixar de visualizar os babilaques, fiquei muito interessada pelos babilaques, mas na minha pesquisa em si, de mestrado, eu não me atentei muito para eles. Mas sempre me ficou essa vontade de pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais os babilaques do Alice Salomão. E agora no doutorado, né, o meu foco é outro, é o Sérgio Medeiros, que inclusive esteve, né, na jornada, acho que no dia 9, e apresentou muito bem, né, um pouco sobre a sua poesia. E eu escolhi os babilaques justamente porque eu senti falta de eu dar um pouco mais de atenção para essa obra do Alice Salomão. Então, eu vou começar mostrando o livro, né, Babilaques. Esse aqui é um livro que contém um catálogo das duas exposições que ele fez dos babilaques, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu vou, para mostrar melhor, que eu acho que talvez só apresentando no livro não vai aparecer, eu vou tentar apresentar aqui para vocês algumas imagens
desses babilaques. Está aparecendo a apresentação? Sim, né? Sim, sim, está. Aqui eu tenho um artigo em que eu, né, começo falando um pouco da teoria do Carlos Reis, então eu liguei, né, com os babilaques do Ali Salomão, eu usei um pouco da teoria da poesia experimental. O Ali Salomão, ele foi um concretista, nitidamente concretista, mas como ele não quis denominar os babilaques nem de poesia visual, porque ele achava que isso limitaria a sua obra, então eu preferi ligá-la à poesia visual, né, à poesia experimental, que vai trazer autores que trabalharam mais aí com a escrita, né, e as artes visuais, e não só as visuais, mas outras manifestações artísticas como um todo. E aí, nesse artigo, eu expus alguns, né, porque tem vários, nesse livro aqui, Babilaques, Alguns Cristais Crivados, tem várias séries de fotografias. Então, o que são os babilaques? Os babilaques, eles são fotografias, mas para fazer essas fotografias, quem tirava foto era a Marta Braga. Isso foi feito na década de 70. Quem produzia, né, os materiais era o Ali Salomão. Então, tudo partia de uma caderneta que ele tinha. Ele tinha uma caderneta, ali ele fazia alguns poemas escritos, e ele ia alocando esses poemas em alguns locais, né? Aqui no caso, essa série, ele colocou aqui a imagem que nós temos, é a caderneta alocada num carro. Nós temos outras séries, né? Como essa aqui, né? Ele vai usar outros objetos, até ali no caso, a segunda imagem, inclusive, ele usa o asfalto, né, uma parte do asfalto que está até um pouco danificado, e ele vai trazer aqui essa outra série aqui, que ele faz uma referência, na verdade, ao grafite, né, e ele vai também trazer outros materiais, coloca um caderno já em outra posição, essa aqui também faz... Oi? Acho que não. Desculpa. Essa aqui ele faz referência, né, à obra do Mondrian e remete também a ela. E eu vou mostrar um pouquinho, então. Essa aqui é uma série que, na minha leitura, né, ele estava fazendo uma referência à partitura musical, né, porque ele usa ali as linhas, né, e chegam a 5, assim como uma partitura musical, mas elas dependem muito da recepção do leitor. Eu tentei por 2 vezes começar projetos de pesquisa com os babilaques do Ali Salomão. Tanto eu fui professora primeiro do CMCG em Campo Grande, e comecei um projeto de pesquisa para ver justamente a recepção dos estudantes, depois aqui no Instituto, né, em Jardim também, montei um grupo de pesquisa, mas acaba que os estudantes, eles acham bastante dificuldade, né, e acabaram pedindo para trocar o objeto, então, acabei partindo para as canções também, que canções é algo que chama mais atenção, principalmente dos adolescentes, que é o público que eu dou aula, né. E eu vou pegar um pouquinho mais acima, onde eu falo do que é composto, né, os materiais que compõem essas obras do Ali Salomão aqui, os babilaques, né? Fala um pouquinho do termo aqui. Ele definiu como babilaques, são peças de expressão híbrida ou polissêmica, como a autora as define, são cadernos manuscritos que, após serem abertos em páginas determinadas, eram fotografados em ambientes inusitados, como grama, asfalto, garrafas ou outros. O termo babilaque significa, segundo o dicionário informal, grupo de pertences de uma pessoa, coisas soltas. No mundo policial era uma gíria que ganhou o sentido de documentos, e é com esse sentido que o Ali utiliza a gíria para denominar suas poesias. Depois eu vou pegar um pedacinho, um trecho aqui do próprio livro, em que ele fala desse termo babilaques, o próprio Ali. Quando o poeta começou a utilizar esse termo, ele ainda não estava dicionarizado, o que foi mais um estímulo para o seu uso, pois, como disse o Ali, a palavra não dicionarizada está aberta a possibilidades
infinitas. Os babilaques são compostos de textos, desenhos, colagens, planos, texturas, cores, luzes, ângulos, cortes, imagens impressas e objetos do cotidiano. Segundo Salomão, eles são a fusão da escrita com a plasticidade, e devido ao grande número de linguagens interrelacionadas, ele não os quis chamar de poesia visual. Então, como eu comentei no início, ele não quis, né, definir a sua obra, nem só como poesia visual ou como alguma arte em si. Por isso ele denominou babilaques. Aqui no catálogo, nós vamos ter também a descrição de vários artistas, começando pelo Luciano Figueiredo, que foi o curador, né, das exposições, tanto no Rio quanto em São Paulo, e ele vai iniciar o livro, então, falando assim: as 20 séries de fotografias intituladas Babilacas, realizadas por Wally Salomão em Nova York, no Rio de Janeiro e em Salvador, de 1975 a 1977, constituem forma rara e surpreendente de relação entre poesia e arte. Espanta-nos hoje o fato de não terem sido direcionadas ou absorvidas pelo circuito de artes plásticas, permanecendo, ao mesmo tempo, pouco conhecidas pelos poetas e o mundo literário. Isso, contudo, não é de todo imprevisível, se consideramos o quanto Wally Salomão afirmou e defendeu o sentido de seu processo criativo em poesia, que definia como um caminho sinuoso, enviesado, meândrico, polissêmico, e sobre o qual gostava de insistentemente replicar e retrucar. Bom, o Wally Salomão, na minha dissertação, eu sempre tentei mostrar o quanto ele queria levar a poesia além do papel, porque ele chegou a fazer, né, os babilaques, tem os testes sonoros, que eu vou depois mostrar um pouquinho, que tem uma relação aqui com uma série, muito clara, com uma série dos babilaques, e ele chegou até a canção, ele chegou até a fazer filme, na verdade, né, trabalhou com o Gilberto Gil, quando o Gilberto Gil foi ministro da Cultura, e ele queria nitidamente levar a poesia para um público, para um grande público. Durante a minha dissertação também, eu cheguei a trabalhar com alguns vídeos em que ele conversava com a Adriana Calcanhoto, com Caetano Veloso, com Gilberto Gil, e eles falavam justamente, né, eles chamavam aí de transgressões de uma arte, né, a mistura de uma arte com a outra, e só que ao mesmo tempo ele sempre tentou mostrar, né, acima de tudo, a poesia. Tem uma entrevista que ele faz com na verdade agora eu não lembro o nome, acho que é o Jornal de Poesia, e eles perguntam sobre uma canção que ele fez com a Adriana Calcanhoto, que é a Fábrica do Poema, não sei se vocês conhecem, mas na Fábrica do Poema ele começou a escrever o poema, a Adriana pegou, ela musicou e ele continuou escrevendo depois. E aí ele publicou no livro um pouco maior o poema do que a música da Adriana Calcanhoto. Então, na entrevista, perguntaram assim, por que seu poema é diferente, né, do que a Adriana Calcanhoto musicou? Aí ele falou, porque o poema é meu. Então, ela musicou 75% do meu poema. Mas aí depois ele completa que, na verdade, ele fez isso para mostrar que o que prevalece é o poema. E aí ele fez para mostrar realmente ali, né, que era um poema antes, né, e que a Adriana musicou. Na verdade, foi publicado depois, ela pediu antes dele publicar, ele passou, mas depois ele continuou escrevendo e publicou em um outro livro, né. Eu vou rapidamente aqui tentar mostrar, não sei se dá para ver, talvez não pela claridade, né, mas ele vai trazer aqui as séries como elas foram expostas, né? Não sei se dá para visualizar aqui como foi a exposição, algumas imagens. Silei, seria melhor Fechar aqui? seria melhor você fechar a apresentação para que a gente possa ver isto. Ótimo. Então, elas foram expostas assim, então ele ia juntando, né, ali são fotografias aqui expostas juntos, mas as 4 formam a mesma série. Tem aqui, por exemplo, Antônio Cícero, tem Arnaldo Antunes também, falando sobre
sobre os babilaques. Então, é muito rico, né, é muito rica essa produção, mas, infelizmente, né, como o Luciano Figueiredo fala, ela acabou não sendo muito divulgada e nem conhecida, até por causa da morte do Ali Salomão, né? O Ali Salomão morreu aos 53 anos, se eu não me engano, foi em 2011, né? Mas eu vou ler um trechinho, então, aqui, do que ele fala, agora as próprias palavras do Ali Salomão, tá? Babilaques é uma experiência axial que desenvolvi dentro do meu processo incessante de buscas poéticas. Recortei da gíria de uso corrente do português do Brasil a palavra polissêmica babilaques, que quer dizer documentos, aglomerados e pertences, entre outros sentidos elusivos e sugestivos, tomando meus cadernos de apontamentos de diferentes dimensões, enquanto meios expressivos. É uma experiência de fusão da escrita com a plasticidade. Considero babilaques um crisol em que minha família de afinidades eletivas se afirma. Apollinaire, aí ele vai citando alguns artistas, né, futuristas, inclusive, faz também uma polinização cruzada com a forte corrente de experimentalidade brasileira que intimamente vivenciei desde meados dos anos 1960. Minha formação literária anterior já tendia a ser polifônica e interdisciplinar. E tem mais um trechinho aqui, né? Como está se aproximando já do tempo da apresentação, eu vou tentar ainda mostrar, ler um pedacinho, mostrar também para ver se conseguem visualizar, uma outra série, essa aqui, ó. Tá? Essa série aqui, Stride, aqui tem uma visualização maior do caderno, tá? Ela diz assim, New York City essa é uma das poucas que dá para ler o texto, né? A maioria, a fotografia está longe, a gente não consegue enxergar o que está escrito, essa dá. Então, ela diz, New York City é uma big city que são países dentro das quais continentes são quem nunca teve, não pode, quem nunca teve perto, não pode, quem nunca teve perto, não pode, quem nunca teve perto do sol, não pode, quem nunca teve perto do sol, não pode falar. Quem nunca esteve perto do sol não pode falar do sol. Então, isso aqui me lembra muito uma outra poesia do próprio Ali Salomão, que são os testes sonoros. Os testes sonoros, eles estão presentes nesse livro, Gigolô de Bibelôs. E antes dos testes sonoros começarem, ele vai trazer aqui uma indicação de como tem que ser lidos, né? Para ser lido alto, para ser lido bem alta voz, alto, afã. E os testes sonoros todos, eles são quase como um trava-línguas. Não sei se deu para perceber enquanto eu lia, né? Eu tentei ler rápido, porque os testes sonoros são assim. Então, tem alguns que remetem a algumas músicas populares, né? Como Peixe, mas são bem parecidos. Ó, vou ler um trechinho do teste, e são 4 testes sonoros, ele vai, na verdade 5, porque ele vai do teste sonoro 0, teste sonoro relevo 1, relevo 2, relevo 3, relevo 4, relevo 5. Então, esse aqui, o relevo 0, ele começa assim, ó, eu nasci num canto qualquer de uma cidade pequena, fui pequeno qualquer de uma cidade pequena, fui pequeno, depois nasci de novo numa cidade maior, depois nasci de novo numa cidade maior do mundo. Enfim, é extensa, mas assim como essa série aqui dos babilaques, ela também lembra um trava-línguas. E ele vai trabalhando aqui também com outras questões da própria linguagem, né? Que são bem características do concretismo, a questão da metalinguagem, né? O código falando o próprio código. Acho que eu passei o tempo, acho que foi, né? Silei, na verdade, você fez 19 minutos, considerando que, se você quiser falar mais alguma coisa, ainda temos mais 2 minutos, considerando que o outro pesquisador não está presente. Ok. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Esses testes sonoros também são poesias que me chamam bastante atenção, né? Porque, como toda a obra do Ali Salomão, é muito inusitada, é muito irreverente, e eu tenho uma análise deles também, né, que eu vou mostrando que um tem relação com o outro,
né? O teste sonoro relevo 1, ele vai começar com conjunções, teste sonoro relevo 2, ele já vai fazer mais um jogo com relação aos artigos, e tem um que nitidamente ele trabalha com a construção da palavra, a construção da frase, que é o teste sonoro relevo 5, né, em que ele vai começar com palha. Então, ele começa com palha, 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 atrapalhar, 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 me afastar da palha, que atrapalha a alegria de chegar. Então, ele vai construindo aqui, né, do palhe, ele vai juntando o A, formando uma palavra, palha. Do palha, ele vai formando outras palavras, atrapalhar até chegar à frases. E assim ele vai mostrando, então, o processo de construção de frases até chegar ao poema, né? Mas todos esses testes sonoros aqui, eles realmente lembram um trava-línguas, assim como essa série, né, que ele traz aqui no catálogo Babilax, alguns cristais clivados. Bom, era isso, eu queria mais fazer uma apresentação mesmo dos Babilax, né, não consegui fazer uma leitura, né, mais aprofundada, mas foi mesmo com a intenção de apresentar a obra do Ali Salomão. Obrigada. Ótimo, Cilei, muito obrigado. O trabalho do Ali Salomão é interessantíssimo e é louvável que você tenha escolhido justamente uma parte do trabalho dele que é mais difícil, e é mesmo mais difícil, né? Mais rara, mais experimental, né? Os Babilaques. Importantíssimo. Isso precisa mesmo ser estudado, pesquisado e mais divulgado. Eu vou, então, agora chamar a Nayana Montechiari, que vai nos falar, vai nos apresentar o seu trabalho, a poesia visual de Emílio Villa, o Labirinto da Linguagem, poeta italiano que foi mencionado pelo Giovanni Fontana anteontem, né? Acho que foi anteontem, numa mesa que aconteceu anteontem. Muito bem-vinda, Nayana. Você também tem 20 minutos para a sua apresentação. Muito obrigada. Eu vou projetar aqui também? Ok. Eu queria agradecer a participação, né, nesse evento e principalmente estar na mesa aqui, dividindo com a colega sobre o Ali Salomão, que também é um poeta tão diferente quanto Villa e pouco conhecido, né? Meu nome é Nayana Montechiari, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Letras Neolatinas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu orientador é o professor Andréa Lombardi, que já falava sobre Emílio Villa aqui no Brasil, mas Emílio Villa é um poeta muito pouco conhecido, tanto na Itália quanto no Brasil. Felizmente, recentemente, a gente teve 2 livros publicados sobre ele na Itália, teve uma exposição num museu que terminou semana passada sobre uma parte da obra dele, então parece que estão tendo novos estudos sobre a poética de Emílio Villa. Aqui no Brasil, ele veio ao Brasil, né? Então tem alguns estudos, mas enquanto crítico de arte. A minha pesquisa agora no doutorado, eu já pesquiso Emílio Villa desde a graduação, porque eu já conhecia o professor Andréa Lombardi, que me apresentou o Emílio Villa, e então eu já vinha pesquisando a obra dele desde a graduação. Agora, no doutorado, eu fiz um recorte dos anos 1947 até 1953, que são os anos que ele vai pensar como se fosse, eu poderia chamar de a fase brasileira do Emílio Villa, que ele está conversando com o Pietro Maria Bardi sobre vir para o Brasil para trazer a exposição didática, e ele vai pensar nessas exposições, no que ele poderia produzir. Quando ele consegue chegar ao Brasil, ele faz essa apresentação na inauguração do MASP com o Bardi e ajuda a produzir a revista Habitat. Então, esse trabalho dele enquanto crítico de arte é bem efervescente aqui no Brasil nesse período, mais em 1952.
Eu vou, dentro do meu recorte também está o ano de 53, que é quando ele vem para o Brasil, ele produz aqui, no Brasil, um livro com o Roberto Sambonet, que é um ilustrador, né, um artista plástico. O Sambonet vai fazer as ilustrações desse livro sobre a flora brasileira e o Villa vai fazer a poesia, a parte textual nesse livro, e eles vão publicar esse livro na Itália em 1953. Então, esse seria o meu recorte do doutorado. Para essa exposição de hoje, eu vou falar mais da poesia visual, né, e pensando na metáfora do labirinto, que também era um tema muito, muito caro ao Villa. Deixa eu ver se minha apresentação vai passar. Ah, mudou. Emílio Villa produziu desde traduções, porque ele era um grande tradutor, ele traduziu a Odisseia diretamente do grego, ele traduziu tabuletas mesopotâmicas, ele pesquisava a Bíblia, então traduziu o Gênesis do hebraico. Ele, enquanto crítico de arte, ele conheceu o Lúcio Fontana, trabalhou junto com o Lúcio Fontana, com Alberto Burri e com diversos outros artistas. Era uma mente inquieta, né? Então, tem muitas cartas dele para o Bardi nesse período do Brasil também, com muitas ideias de exposições, muitas ideias enquanto crítico de arte. Ele produziu, pensando nessa parte visual, ele produziu várias séries de poesias com temas Sibila, Zodíaco, Tru, Labirintos, e o Aldo Tagliaferri, que era o seu biógrafo, amigo e o seu grande pesquisador atual, né, da obra de Emílio Villa, ele escreveu esse primeiro livro, que está na capa aqui, é o Il Clandestino, que é a biografia do Villa. No meio, eu coloquei esse Dentro e Oltre Labirinti, que é uma coletânea de labirintos. Ele seleciona alguns dos labirintos de Villa e publica nesse pequeno livro. E, recentemente, a Gabriela Tinti publica esse livro chamado All'origine del divenire, Il labirinto dei labirinti de Emílio Villa. Saiu esse ano, esse livro, era a pesquisa dela, não sei se, acredito que de doutorado, né? Era a tese dela, que foi publicada em livro. Desse pequeno livro que está no meio aqui, sobre os labirintos, eu fotografei algumas imagens e vou citar o Tagliaferri, né? Ele vai falar das séries produzidas, dentro desse livro ele fala sobre as séries produzidas por Villa, de poesias visuais intituladas Sibilas, Trus e Labirintos, que divagam sobre as origens tanto de labirintos, pensado desde a antiguidade, até o abismo metafórico do buraco do ouvido, onde, segundo Villa, cito, aquela era talvez a primeira ideia de labirinto, onde o homem é ao mesmo tempo arquiteto e prisioneiro. Segundo Tagliaferri, entre notas e esboços desordenados intitulados Tarocchi, Sibilae, Trus, Zodíaco, uma grande parte era dedicada ao tema do labirinto. Utilizando-se de palavras antigas e modernas em diversas línguas, variações fonéticas e semânticas e associações verbais livres, do ponto de vista formal, Tagliaferri diz, os textos intitulados Labirinto podem ser divididos entre aqueles redutíveis a divagações hermenêuticas, rabiscados tendo em vista de uma possível reelaboração, e alguns em prosa e, mais raros ainda, redigidos em forma poética. A gente pode observar que Villa faz variações de uma mesma palavra em diversas línguas, até em escrita egípcia, né, em hieróglifos. Tagliaferri, citação, né, sobre os Trus e Sibilas. Em ambas as séries se impõe a presença de enunciações que, reunidas em torno de um vazio, aspiram dizer o que só pode ser insinuado, não dito, e, portanto, desprovidas de enunciado, constituem enigmas propriamente ditos, como apontado por Lacan ao tratar de um escritor como Joyce. A ligação entre o tradicional profecia sibilina, enigmática por excelência,
os vórtices verbais construídos por Vila em torno de um buraco, e o labirinto decorre da constatação de que esse também gira em torno de uma coisa passível de ser conceituada, mas não alcançada, emergindo sempre, mas na qual nos aproximamos apenas para nos afastarmos dela. Pensando, né, no labirinto enquanto metáfora, eu separei 3 obras, né? A primeira é essa imagem que eu vou pensar num eu fragmentado. Vila faz essa colagem, né, um recorte colagem em inscrição, intitulado Lios Canasciuto, de 1961. A gente pode observar que tem um rosto, um recorte de um rosto com os olhos, né, e o nariz, com a parte superior do rosto, com olhos expressivos, grandes e arregalados, uma faixa vermelha que faz essa ligação desse desenho sobre o papel, a folha principal, né? E nessa folha estão fragmentados, né, alguns recortes de papéis que parecem pertencer a um outro livro, a um livro antigo, e neles tem algumas fitas que tentam juntar e colar, tentando dar uma uniformidade ao desenho. No canto esquerdo, verticalmente, está a inscrição Lios Canasciuto. E logo acima, a assinatura, né? Emílio Vila, 1961. A inscrição nos chama a atenção porque Lios Conosciuto seria o eu desconhecido em italiano, né? Mais grafado como Scanasciuto, com A e 2 T's. A gente pode pensar que poderia ser uma provocação do Vila ou um neologismo. A língua napolitana reconhece Scanasciuto, mas com apenas um T. Durante eu apresentei esse recorte, essa imagem na minha dissertação do mestrado, e o professor Eduardo Stertz fez uma observação que no canto 26 do Inferno, Dante vai falar os versos, né? Considerate la vostra semenza, fati non fosta viver come bruti, ma perseguir virtute e conoscenza. Nessa passagem, Ulisses está proferindo um discurso para os seus companheiros de navegação enquanto eles estão atravessando entre Sevilha e Celta. Na tradução do Vasco Graça Moura, esses versos seriam: ó irmãos, é a fala de Ulisses, né, na Divina Comédia. Ó irmãos, disse, que por tanta milha de perigos viestes ao ocidente e tão breve vigília que nos brilha nos sentidos e que é remanescente. Não negueis experiência e sem detença. Siga-se o sol no mundo sem ter gente, e que a vossa semente agora vença. Não fostes feitos a viver quais brutos, mas a seguir virtude e conhecença. Pensando nesse eu fragmentado, eu não tive como não fazer associação com Guimarães Rosa, né? Com o viver é um rasgar-se, remendar-se. É o papel rasgado e refaz a poesia, um desconhecido de si mesmo, buscando essa completude e através do desfazer, né? Um ressurgimento através do rasgo. Nessa segunda imagem, seria uma imagem pensada já no conceito labirinto. Desde a antiguidade, a temática de labirinto é utilizada para reproduzir uma imagem enigmática. A história de Ariadne e Teseu, o fio que o liberta do labirinto de Dédalo, é sempre lembrada quando a gente pensa em labirinto. Até mesmo na Divina Comédia, a própria Divina Comédia foi pensada sobre esse aspecto, né? O pesquisador italiano Giampaolo Renello, ele organizou um livro chamado Segnare é um século, Emílio Villa, La parola, l'immagine. Ele diz que a estrutura do inferno corresponde exatamente a uma espiral convergente para baixo, cujo cume é o centro ocupado dessa vez por Lúcifer. Na tradução da Divina Comédia, o Vasco Graça Moura vai fazer um verbete sobre o labirinto, e ele vai dizer que tem 3 variações de labirinto dentro da Divina Comédia. Seria a prisão, o labirinto do inferno, o labirinto de um só curso das provações do purgatório e as esferas e almas em círculo no paraíso. Esses seriam as três ideias de labirinto que ele tem da Divina Comédia.
E diante dessa poesia de Villa, eu pensei na definição de Eco, né, sobre o labirinto de um só curso. Ele diz que se o labirinto de um só curso fosse desenrolado, teríamos nas mãos um único fio, o fio de Ariadne, que a lenda nos apresenta como o meio de saída do labirinto, embora ele de fato não fosse uma outra coisa senão o próprio labirinto. Poderíamos sugerir tratar essa poesia enquanto um único fio que, quando a gente desenrola na leitura, revelaria a mensagem que Villa gostaria de dizer, né? É a poesia que segue um percurso, uma mensagem desenhada seguindo os traços onde as palavras constroem a imagem de um rosto. Então, é o poema lido através de um percurso que forma a imagem de um rosto. Fazendo a leitura, estaria escrito: Ciao nel dina mia, ho dovuto salpare verso nuvole proiettate nel cielo, perché là arrivano gli stronzi. Però telefona a Luana, ci sono novità da Firenze. Non so a che ora posso tornare. Na próxima imagem, que é a última que eu trago aqui, eu vou ler a citação de Nanni Cagnone, que ele diz que Villa, né, habitante do insuperável labirinto da linguagem, Emílio Villa produziu uma heresia por excesso de fé, uma língua desconhecida, exagerada, ao mesmo tempo debochada e sagrada, que pede ao leitor que compartilhe uma tarefa absoluta. Dizer demais para desfazer todo o dizer, e elaborar cada significado apenas para dissolvê-lo, para que essa desesperada vaidade da língua possa retornar à necessária e inexprimível palavra, ou ao menos o ato de tal palavra. Nanni Cagnone fala em Cognizione de Emílio Villa de um Villa que habita o labirinto da linguagem, por isso o título que eu trouxe para a apresentação, né? Em seus labirintos, ele utilizou-se de palavras repetidas tantas vezes como uma construção provocativa. A palavra que se repetida tantas vezes perderia esse sentido, né? Teria esse apagamento. Nessa obra realizada por volta dos anos 70, Villa cria a figura de um homem através de traços e palavras feitos em caneta azul e vermelha. Ele vai construindo com os traços um rosto e existem palavras dentro do cabelo, formando os olhos, né? No alto da cabeça, no meio dos cabelos, está escrito remota res regnet in re. Entre os olhos, acima do nariz, do que seria o nariz, né, estaria escrito a inscrição Numen Expertum. Nos olhos, ao redor do que seriam as pupilas, estão as inscrições Semper Numen Apertum e Amen Numen Apertum. Olhos enquanto deidades, divindades que tudo vê. Ao redor do nariz estão as inscrições Simulacrum Simulat, Semen Semita Semel. E no que seria o queixo, inscrições como Numen Repertum e Nomen Exerpitum. Esse homem parece observar algo com esses olhos, deidades sempre abertas, né? Pensando num passado, pensando ao remoto. O rosto construído a partir de letras e palavras escritas em latim, com traços livres que dão uma forma a esse rosto. E evoca a lembrança do homem, do anjo, né, do Paul Klee, Angelus Novus, que foi analisado por Benjamin sobre o conceito de história. O homem do Emílio Villa e o anjo de Benjamin, com seus olhos escancarados, nas palavras de Benjamin, né, e o seu rosto dirigido ao passado. Era isso que eu queria mostrar para vocês, um pouquinho, né, bem recorte da obra de Emílio Villa, e agradecer a oportunidade de estar aqui nesse encontro com vocês, mostrando um pouquinho da obra de Emílio Villa. Obrigada. Obrigado, Nayana. Muito interessante, né? Um poeta, um artista riquíssimo, né? E muito pouco conhecido, né? Eu diria que o Ali Salomão, até que relativamente foi mais conhecido no Brasil,
principalmente nos últimos anos, até por conta da sua vinculação com os tropicalistas e com a música popular, né? Mas uma obra como Os Babilaques foi muito menos conhecida, né? E o Emílio Villa, aqui no Brasil, é praticamente um desconhecido, né? Mas estou aguardando para ver se nossos demais participantes aqui nesse encontro têm perguntas, observações a fazer. Dois trabalhos tão interessantes sobre dois autores tão ricos. Só um momento, por favor. Sim. Desculpe. Eu queria fazer uma pergunta para a Dayana, primeiro. Por enquanto, ninguém manifestou interesse em fazer pergunta, então eu queria perguntar para você se há alguma coisa publicada no Brasil sobre o Villa, sobre o Emílio Villa, alguma tradução de algum livro sobre ele ou de alguma obra dele, se há alguma coisa no Brasil. Obrigada. Não tem nada traduzido ainda no Brasil, né, da obra dele. A gente tem artigos do professor André Lombardi sobre ele desde, acho que 1999, se não me engano. O André está aqui, pode me corrigir. Acho que ele o fez André um artigo está conosco? Está conosco. Prazer, ele André. escreveu o artigo e tem algumas dissertações sobre história da arte que citam, né, a obra dele no MASP, mas enquanto crítico de arte, né? Então, a obra dele poética não tem traduzida. É muito interessante. Aqui no chat eu não estou conseguindo ver. Mas ele como morou aqui no Brasil eu tinha entendido na minha dissertação do mestrado, né, com as minhas leituras dos teóricos, até dessas pesquisas que eu vi sobre o MASP, que ele tinha ficado aqui entre 1951 e 52. Mas eu conversei com uma outra pesquisadora que está fazendo um doutorado sobre as exposições didáticas do MASP. Ela foi recentemente ao MASP e encontrou que ele só conseguiu, de verdade, chegar no Brasil em 1952, em abril de 52. Então, ele não ficou esse período todo que eu imaginava que ele tinha ficado, de 2 anos, né? Ele ficou menos tempo. No doutorado agora eu pretendo ir à Casa de Vidro, que eles têm um grande acervo. A gente consegue acessar apenas os itens, né, a numeração desse acervo na Casa de Vidro, mas você precisa reservar um horário para visualizar as obras pessoalmente. Não tem nada digitalizado ainda também da produção dele. Então existe obra dele no Brasil, escrita em português, porque ele escrevia em português, entre aspas, português, é um português viliano. Ele tem 2 poesias em português que ele escreve para 2 amigos, e ele escreve ele ajuda a criar essa revista Habitat aqui no Brasil, com a Lina Bobardi e o Pietro Maria Bardi. Ele ajuda a criar essa revista Habitat, e ele escreve um livro sobre a língua brasileira em português. Eu não sei se não diz no artigo, não diz se foi ele que escreveu em português, mas eu acredito que alguém traduziu esse artigo para português. Mas é sobre a língua brasileira. Então, há trabalho, há obras dele no acervo do Pietro e da Lina. Sim, quando você procura no site da Casa de Vidro, está no acervo do Pietro Maria Bardi. Da Lina não tem, mas não tem nada digitalizado. Esse livro que eu estou pesquisando no doutorado, do Sambonnet dele, escrito sobre o Brasil, eu não encontrei no Brasil. A gente conseguiu no Instituto Sambonnet. Foi o professor Luciano Migliaccio, da USP, que conseguiu o livro para a gente, que felizmente eu consegui dar início ao doutorado a partir dele ter encontrado esse livro. Oi, André. Ótimo.
O André fez aqui uma pergunta, mas eu vou primeiro atender ao Norberto, que enviou uma pergunta para você também. Norberto, você quer falar? Eu mesmo leio sua pergunta. Obrigado. Não, meu português é muito ruim. Desculpa. Sim, eu leio sua pergunta. Certo, obrigado, Roberto. Norberto, desculpe. Ele pergunta para você, Nayana, se você puder aprofundar algo mais do que Vila produziu em seus dias no Brasil e com quem ele trabalhou. Ele veio a pedido do Pietro Maria Bardi para trazer a exposição didática sobre... André, me ajuda. Era sobre... sobre pinturas antigas. É uma exposição sobre a antiguidade, porque Vila era um grande pesquisador, né? Ele foi seminarista, ele pesquisa todas essas línguas semíticas. Então, ele traz essa exposição didática e aqui no Brasil ele ajuda nessa inauguração do MASP. Então, eu acredito, e em livros existe o contato dele entre os irmãos Campos, o grupo Noigandres. O Lúcio Fontana veio nessa época também, e depois trabalhou com a Mira Schendel, e assim, a gente vê uma aproximação muito grande das obras, né, dos próprios labirintos com a obra da Schendel. E então, assim, não tem nada documentado. Eu quero acessar essas cartas que tem no MASP exatamente na Casa de Vidro, para a gente tentar descobrir essa aproximação entre os concretistas, porque esse é o período que é lançada a revista Noigandres, né, que o grupo está se movimentando em 1952. Então, é um período de grande efervescência no Brasil. E aí estão todos aqui, está... para quem ele escreve um dos poemas, que é agora me falha a memória, André, me ajuda, como era o nome do Jacob, que eu sempre falo errado, é Jacob. O Jacob está aqui no Brasil, ele escreve um poema em português para ele era cineasta, né? Ele produz aqui no Brasil também, então tem outros italianos no Brasil, como o Fontana e o Jacob, e o próprio Roberto Sambonet, que vem e faz uma sagaçu, eu não lembro o nome do livro também, que é sobre o Brasil, e depois ele faz até um desfile de moda com esses desenhos, né, do Sambonet no MASP, ou no MAN. Então, é um período de muita efervescência. Por isso que no meu mestrado eu tinha feito a pesquisa sobre uma poesia dele, de 9 folhas soltas, e pesquisando fui vendo essa fase brasileira dele e vi que tinha muita coisa e pouco conhecida no Brasil, só pela parte enquanto crítico de arte. Então, por isso eu fiz esse recorte. Antes era um recorte menor, só de 51 e 52, agora eu estou ampliando para poder abranger as cartas, né, para a gente poder descobrir tudo o que está acontecendo nesse período. Obrigado, Nayana. Imagina. O André... Obrigado, Nayana. Imagina, obrigado, Norberto, pela pergunta. O André Lombardi pergunta para você, seria Vila também um poeta brasileiro, mesmo tendo escrito pouco em português? Português brasileiro? Acredito que sim, né? Ele muito preocupado. A gente, quando conversou com essa pesquisadora da USP, italiana, Eleonora, a gente está num grupo agora de novos pesquisadores de Emílio Vila, um grupo internacional que tem pessoas interessadas em Vila no Japão, nos Estados Unidos. A gente volta e meia se reúne para tentar falar sobre o que nós estamos pesquisando, né? Essa pesquisadora Eleonora está pesquisando a exposição didática e ela contou coisas para a gente sobre o Vila, o que ele descreve na carta. É uma mente efervescente, né? São muitas cartas falando para o Bardi sobre exposições que ele tinha pensado, que ele já tinha pronta, que ele queria fazer, sonorizar florestas. Ele tinha muitas ideias de misturar
textos com som, com música. Ela falou até de um projeto dele de fazer a Divina Comédia em quadrinhos. Isso em 1948, 50. Ele já estava falando que foi produzido depois, né? Muitos anos depois. Ele já estava... era um visionário, assim, vanguarda mesmo, né? E falando de Vila brasileiro, eu acho que sim. Até o Otávio... Como é o nome daquele... que escreve aquele livro, Poemas Mudados para o Português? É o Herberto Helder. O Helder, escreve os Poemas Mudados para o Português. Ele usa um dos poemas do Vila, escrito em português, como se fosse uma tradução, né? Então, ele só aplica no livro o poema mudado para o português, que é um poema em português viliano, né? Silei, o Vila foi um poeta que usou muito a manuscritura, o trabalho caligráfico, né, com essa característica labiríntica que a Nayana ressaltou, né? E os babilaques também são um trabalho caligráfico, né? E há claro, em toda a poesia experimental moderna, há uma forte presença também da exploração desse campo caligráfico, né? Mas no Brasil, em particular, isso também é bastante forte. A Nayana mencionou agora há pouco a Mira Schendel, né, no campo mais das artes visuais, né, mas com algum contato também com essa exploração no campo da poesia. Tem o caso do Edgar Braga, né, que anterior ao Ali Salomão, e tem... eu estou aproveitando para chamar a atenção para o fato de que na nossa mesa agora das 16 horas, que teremos logo mais às 16 horas, tem o Walter Silveira, que, aliás, também foi amigo do Ali Salomão, e o Walter Silveira é também um poeta em que grande parte do trabalho dele é fortemente caligráfico, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esta posição da... Aliás, o Ali Salomão tem uma mente inquieta, como a do Vila, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa ligação dos babilaques nessa tradição de uma poesia caligráfica que explora essa coisa manuscrita, né? Sim, o Ali Salomão, ele tinha, né, a caderneta. Eu li um pouco sobre a biografia dele, então ele morou nos Estados Unidos, né, e carregava uma caderneta, e foi lá que ele começou a fazer grande parte desses poemas que aparecem nos babilaques nos Estados Unidos. Então, com essa cadernetinha, assim como o Sérgio Medeiros comentou também, né, na mesa do dia 9, que ele produziu aí por mais de 20 anos na sua caderneta, e hoje ele pega a caderneta e vai transformando em séries. Então, foi mais ou menos... O Sérgio é outro que também faz parte dessa Sim. tradição, né? E o Sérgio Medeiros, ele está usando muito a cor, né? Então, ele usa... Ele comentou ontem, né? Ontem não, foi acho que anteontem, né? Isso. Por exemplo, o livro que eu citei, que era Os Caminhos e o Rio, ele comenta que ali os caligramas dele estão coloridos como Apolinério queria colorir, né? Então, ele fez ali com bastante cores. E o Salomão, ele também carregava essa cadernetinha quando morou nos Estados Unidos. Depois, quando voltou ao Brasil, aí na década de 70, ele resolveu fazer os babilaques, porque ele realmente muito inquieto. Eu lembro na minha defesa, eu levei alguns vídeos, muito pouca pesquisa no Brasil sobre o Ali Salomão, e eu tive que fazer a pesquisa muito com vídeos, com reportagens. E eu me lembro que um dos professores da banca, ele comentou, ele falou assim, nossa, o Ali Salomão não para, né? Dá para ver na entrevista que ele fica o tempo inteiro se mexendo na cadeira, porque ele realmente era uma pessoa inquieta. E eu me lembro também de uma aula que eu tive, né, com uma das minhas professoras do mestrado, a professora Rosana Zanilato, em que ela me dizia assim, olha, o Ali Salomão, se ele fosse vivo hoje,
É uma pena, né, ter morrido tão cedo, com 53 anos, porque se fosse vivo, ele com certeza hoje ele estaria fazendo já poema em vídeo, né, indo para o áudio, para o vídeo, porque ele buscava sempre o novo. Então, ele é um concretista, então veio realmente da questão da caligrafia, né, dos caligramas, e ele acabou fazendo, no final ali mais da sua vida, eles chamam de, né, essa ligação, casamento, ele falava num vídeo, com a Adriana Calcanhoto e com o Caetano Veloso, esse casamento com a música, porque a intenção nítida do Ali Salomão é levar a poesia, né, mas ele tem a base concretista ali, né, e com certeza ele, sim, trabalha com esses cadernos, com os caligramas, né. Eu acho que uma coisa que, e você falou disso na sua apresentação, uma coisa que distingue um pouco o trabalho do Ali Salomão é que, embora a visualidade seja um elemento muito forte, principalmente nos babilaques, ainda assim a questão da exploração do campo sonoro, das possibilidades sonoras, era um elemento fundamental também no trabalho dele. Sim, né, os testes sonoros, infelizmente eu não consegui apresentá-los, né, mas os testes sonoros mostram muito esse jogo com trava-línguas, com canção popular. Tem um em que nitidamente aparece um trecho daquela Peixe Vivo, né, e no final, então, esse casamento que ele faz com a canção, né, mostra que ele realmente uniu muito a poesia com poesia sonora, né, além de produzir poesia sonora, ele uniu a sua poesia com os artistas da música. Nayana, esta relação entre a exploração das possibilidades visuais da escritura, dessa escritura tão especial do Vila, tem também uma forte ligação com elementos sonoros? Sim, sim. Ele produz várias obras com a mesma palavra repetida em outras línguas, trabalhando o som. Até em um dos labirintos que eu trouxe, tinha como se fosse o Tagliaferri chama de lalação, né? que são os sons repetidos, balbuciantes. Ele, quando fala com o Bardi, ele fala sobre sonorizar as florestas. Um dos arquivos que está na Casa de Vidro é uma canção. Eu fiquei curiosíssima, ainda mais depois que essa pesquisadora Eleonora falou desse projeto dele de música dentro do MASP, né, com projetar sons. Para o Vila era muito importante o som mesmo, né? E o som não na mesma língua, quanto em diversas línguas, e ele utilizava várias línguas ao mesmo tempo dentro da sua poesia. Ele era um grande estudioso de línguas, né? Então tem palavras em grego, latim, francês. A série de Proust é toda em francês. Sempre pensando, sim, em som, imagem, sempre trabalhando dentro dessa perspectiva, né? É um artista completo, né? É sempre a imagem com o som, com a escrita, como esse som vai ser reproduzido na folha, no físico, né? Na folha. Ele trabalhava também muito com essas línguas antigas, né? Tem obras dele em grego, que ele mesmo fazia as traduções para italiano. Ele fazia muito poemas. Tem um dos poemas que eu estudei que ele faz na língua dele, né? E no dialeto dele, e ele mesmo traduz para o italiano. Aí eu acho que é sempre pensando na sonoridade, sim. Me lembrou muito na apresentação da Cilei sobre o Ali, sempre esse espírito incansável, né? Essa busca das artes. Uma pena mesmo ter morrido tão cedo, né? Sim, sem dúvida.
Mais alguém quer fazer perguntas para a Cilei ou para a Nayana ou para as duas? Olá, Júlio. Boa tarde, tudo bem? Olá. Não sei se vocês me ouvem bem. Sim, Davi. Desculpe, eu não estou... é Davi? É o Davi, sim. Isso. Davi Pessoa. Oi, Davi, Júlio. isso. Muito prazer. Sim. Prazer. Muito prazer. Prazer, E Davi. obrigado por esse encontro tão bonito, com trabalhos, né, tão ricos de experiência. A minha questão é mais para a Nayana. Muitíssimo obrigado, Nayana. Muito legal te ouvir, né, e apresentando essa pesquisa feita com o querido André, né, sobre esse poeta tão rico, né, quanto o Vila. Seria a minha questão, na verdade, assim, uma espécie de... Não sei se você já tomou em consideração algumas pesquisas em São Paulo, em dois lugares que eu acho que vale muito a pena, no Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, né, de São Paulo, e também nos documentos, nos arquivos do Clube Ipiranga, porque eu estava lembrando, na época que eu fiz algumas pesquisas por lá, no Instituto de São Paulo, sobre o Eduardo Bizzarri, tradutor do Guimarães Rosa, eu li algumas coisas de um poeta que se chama Carlo Belloli. E o Carlo Belloli, ele, quando o Vila esteve entre 51 e 52 em São Paulo, naquele mesmo momento, uma primeira apresentação das poesias, dos trabalhos do Carlo Belloli estavam sendo apresentadas em São Paulo, porque um grande livreiro, galerista, que se chamava Francisco Pinhatari, havia adquirido algumas obras do Belloli, que eram aqueles poemas feitos com resina, tudo muito ali semelhante, né, aos procedimentos instigantes do Vila. E o Carlo Belloli, naquele momento, em 53, logo após a partida do Vila para a Itália, ele esteve em São Paulo e fez uma apresentação, né, inclusive dos poemas, das leituras dos poemas, assim como da exposição desses poemas feitos com plástico, resina, etc., justamente no Clube Ipiranga, né? Então, seria muito bacana, não sei se você já teve oportunidade, de repente, de obter alguma informação com Augusto de Campos, porque eu imagino que a presença, essa presença rápida, né, do Vila e do Carlo Belloli em São Paulo, essa presença tenha instigado muito, né, os procedimentos dos próprios irmãos Campos, do Décio Pinhatari e por aí vai. Então, era mais, né, uma indicação, não sei se você já fez essa pesquisa, e, enfim, te parabenizar e agradecer, né, pelo trabalho, pela tarde, pela presença de vocês aqui. Muito obrigada, Davi. Nayana, Obrigada a você. Sim? Nayana, desculpe, é só para dizer o seguinte, que depois da sua resposta ao Davi, nós encerraremos, porque em seguida já começaremos a preparar a próxima mesa de comunicações, ok? Sim, ok. Eu queria agradecer, Davi, obrigada pela presença de todos aqui na mesa, e obrigada pelas indicações. Não conhecia, ainda não fiz essa pesquisa sobre o Clube Ipiranga, não conhecia também. Vou pesquisar o Carlo Belloli, certamente, às vezes, pesquisando por ele, eu posso encontrar alguma referência, uma aproximação, né? Principalmente porque esse momento em São Paulo, eu acredito que todos eles estariam envolvidos dentro já, principalmente pela revista Noigandres, que estava nascendo, e pelo momento do MASP, né, que estava mudando de lugar, né, estava tendo essa inauguração. Então, eu acredito que sim, deve ter... Eu posso encontrar alguma coisa muito interessante. Muito obrigada pela indicação. O Augusto, eu acredito que não lembra do Vila, mas o Haroldo citou Vila no livro dele, né? Então existiu esse contato. Talvez não com os três, né? Com o Décio, com o Augusto, mas o Haroldo conhecia o Vila e chegou a citá-lo.
E muito obrigada. Era Clube Ipiranga e tinha mais uma indicação. A outra é você dar uma verificada no Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, né, de São Paulo, porque lá tem materiais bem importantes desse período. Obrigada. De fato, o Haroldo menciona o Vila, não lembro agora em que texto, onde está essa referência ao Vila, mas... Eu não lembro de se é no fato, Arte do Horizonte do Improvável, né, ou se é no outro. Eu tenho em algum lugar aqui em casa hoje. talvez no Arte no Horizonte do Provável. Né? Bom, Nayana, muito obrigado. Cilei, Obrigada. muito obrigado. Foram mesas muito boas, muito ricas de elementos de dois autores tão importantes. E o Vila, espero que a gente consiga torná-lo aos poucos mais conhecido aqui no Brasil, né? Eu estou dizendo isso, mas eu mesmo conheço muito pouco, conheço pouco e preciso conhecer mais, e acho que o Brasil precisa conhecer mais o Vila. Cilei, muito obrigado também pelo trabalho sobre os Babilaques, que são uma parte menos conhecida da obra do Ali Salomão e muito interessante, muito rica. Muito obrigado. Obrigado a todos. Daqui a pouco começamos aqui uma outra mesa. Deixa eu ver aqui, porque é muita coisa acontecendo e eu me confundo. Sim, uma mesa em que apresentaremos trabalhos sobre John Cage, sobre poema e sujeito, e sobre Emmanuel Rocard. Temas interessantíssimos também. Estão convidados daqui a pouco, nós começamos. Obrigado, Cilei. Obrigado, Nayana. Obrigada. Até logo mais. Tchau, tchau. Até logo. Abraços. Um abraço. Agradeço. Abraço, Andréa. Um abraço.